Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. O meu nome é Andréia Ribeiro, eu sou especialista em aprendizagem e inovação e sou consultora e proprietária da consultoria Midiar Inovação e Educação, que é uma consultoria que atua na área da educação corporativa, com um foco específico em pensar em estratégias criativas de aprendizagem para empresas. Eu trabalho ajudando as empresas a transformar a educação corporativa em um pilar estratégico para o negócio. A educação corporativa ela precisa ser mais do que uma área que produz treinamentos, ela produz conhecimento. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que é fundamental, mas que muitas das vezes é negligenciado, que é o poder do diagnóstico. Esse é um ponto de partida para que a educação corporativa realmente entregue resultados. E eu sei que essa palestra, esse bate-papo aqui, ele é gravado, mas fique à vontade para comentar, fazer perguntas aqui no comentário, que eu vou acompanhar a exibição dessa palestra e eu quero interagir com você. Tudo bem? Bom, se eu te perguntar quantas vezes você já ouviu alguém na sua empresa dizer algo do tipo: os treinamentos não funcionam, ou os colaboradores não engajam com os conteúdos porque está errado esse treinamento, ou essa demanda é urgente, ela precisa ser entregue para ontem. Provavelmente você vai me responder que algumas vezes, está certo? É frustrante ter que lidar com esses tipos de comentários. Mas sabe o que normalmente está por trás disso? É a falta de clareza. A falta de clareza lá no início, antes mesmo de começar a planejar as ações. E é o diagnóstico que traz essa clareza. É ele que tem esse momento de entender aonde nós estamos para que possamos planejar aonde queremos chegar. E hoje eu vou te mostrar como esse diagnóstico é essencial para transformar a educação corporativa da sua empresa. E é interessante que se você for buscar a palavra diagnóstico de uma educação num Google ou no chat GPT, a primeira informação que eles trazem é sobre a avaliação de aprendizagem, ou seja, aquela avaliação que é feita posteriormente ao processo da aprendizagem. E ela é importante, mas o que a gente está falando aqui hoje é de uma avaliação que acontece antes do processo de aprendizagem, é o diagnóstico. É um momento de entender primeiro aquele cenário antes de entrar com o processo de aprendizagem e aí depois tem a avaliação de aprendizagem para saber se o que você fez bateu certo com aquele diagnóstico. Então, por que o diagnóstico é indispensável? Vamos começar aqui pelo básico. O que é um diagnóstico? Eu gosto de pensar no diagnóstico como um raio-x. Um raio-x da sua área de educação corporativa. Porque é ele que identifica onde estão os gaps. E os gaps são aqueles espaços em brancos no meio de um monte de informação. Sabe quando você está lendo alguma coisa, está olhando o cenário e você pensa, peraí, por que essa informação está aqui? Essa etapa não tinha que estar aqui? Como foi que apareceu esse material aqui? Entende? Esses momentos truncados é o diagnóstico que consegue entender isso quando ele tem essa visão de cima, dessa visão de raio-x. E aí, além dele conseguir identificar esses gaps, ele ainda te mostra o que está funcionando e o que precisa mudar. E sem esse raio-x, é como se você entrasse em uma sala escura sem nenhuma lanterna. E aí, tentar resolver um problema sem saber qual é a causa é literalmente trabalhar no escuro. Eu vou te dar um exemplo para tornar essa construção dessa ideia mais palpável. E esse é um exemplo real, são coisas que acontecem de fato no dia a dia. Imagine que a sua empresa possui uma plataforma que atende outras demandas da área de RH, demandas da área trabalhista, né, da área de DP, enfim. Mas nessa plataforma também é possível subir conteúdos e criar uma trilha de aprendizagem. E aí, então,
A área pensa, por que não? Vamos procurar alguém para criar esses conteúdos, para subir na plataforma e criar a nossa universidade corporativa. E aí você encontra essa pessoa que faz e coloca lá os conteúdos. E você sabe o que acontece? Você gasta dinheiro. A área gasta dinheiro, tempo. Os colaboradores não usam a plataforma como era esperado. E sabe por quê? Por diversos motivos. Eles não conseguem encontrar o conteúdo que precisam, ou não enxergam valor naqueles cursos que estão disponíveis, ou aqueles cursos não estão atrelados ao que eles precisam. Enfim, a questão é que tudo isso sempre se resume a uma falta de clareza na hora de planejar a implementação. Não é porque eu já tenho uma plataforma instalada que agora é só colocar curso lá dentro. Por exemplo, quais treinamentos são mais importantes na empresa que você trabalha, na área que você atua? Treinamentos técnicos ou comportamentais? Quem decide isso? O diagnóstico. É ele que vai ouvir todas as partes envolvidas e trazer a resposta. Mas, mais uma vez, se o diagnóstico não for bem feito, você nunca vai descobrir isso. Lembra? Você vai entrar em uma sala escura. E aí, quando não se faz um diagnóstico, corre-se o risco, então, de se desperdiçar o tempo, o dinheiro e o pior, a confiança dos colaboradores, que ficam entusiasmados em saber que agora, dentro da empresa, vai ter um espaço onde eles podem adquirir conhecimento, onde eles podem buscar formas de ter promoção dentro da empresa, né? De evoluir, de mudar de cargo. Muitas das vezes, muitos profissionais dentro da empresa, né, os colaboradores, eles querem se dedicar a subir, trocar de cargo. Mas nem sempre eles têm uma condição financeira, uma disponibilidade de tempo fora do local de trabalho para fazer isso. E aí esse ambiente de educação corporativa dentro da empresa é a ferramenta que eles precisam. Mas ela precisa estar bem elaborada, bem organizada, bem planejada para que isso funcione. Porque senão vai ser aí que vai começar um ciclo de frustrações. Treinamentos que não enganjam, resultados que não aparecem e uma área de educação corporativa que acaba perdendo a credibilidade dentro da empresa. Como o diagnóstico transforma a educação corporativa? O diagnóstico ele tem que ser a base do planejamento. Então, como o diagnóstico pode transformar a sua área? Primeiro, se ele é a base para um bom planejamento, com o diagnóstico, então, você consegue entender quais são as competências que precisam ser desenvolvidas. Quais as metodologias que você pode usar e como alinhar tudo isso com a estratégia da empresa. É quase que um tripé, sabe? Você entende o que precisa desenvolver, ou seja, as competências, entende de que forma você pode fazer e aqui você entende como alinhar tudo isso com a estratégia da empresa, com a estratégia do negócio. Esses três itens, eles precisam andar junto. E como é que você vai enxergar essas três informações sem, sabe, sem perder o foco, sem ir para um lado errado? É o diagnóstico que consegue fazer isso. E isso tudo é muito importante, porque sem esse alinhamento, o resultado não acontece. O resultado entregue pela área de educação corporativa é atender às metas da empresa. E aí, sem o diagnóstico, você acaba fazendo mais do mesmo. E aí eu jogo para você essa reflexão. Hoje, na sua área, na empresa que você trabalha, você tem clareza sobre quais são os gaps que precisam ser eliminados? Ou você está trabalhando com base em suposições? Você consegue medir quais são os impactos que os treinamentos oferecem? Ou também está no achismo? Com diagnóstico, você trabalha de forma estratégica e com foco no resultado. Mas antes,
que será esse diagnóstico na prática? Você pode estar me ouvindo falar, né, no diagnóstico, poder do diagnóstico, mas o que é esse diagnóstico na prática? Eu já fiz alguns projetos, algumas consultorias, em que a gente realizou esse trabalho de diagnóstico. E como é que ele funciona? Qual é a premissa desse diagnóstico? É você ouvir todas as áreas envolvidas. Você, primeiramente, precisa ter um objetivo definido, e esse objetivo, normalmente, quem define é a área de educação corporativa, porque ela tem uma proposta, né? Ela tem um propósito, na verdade, a ser realizado, então ela tem um objetivo. A partir desse objetivo é que todo o projeto é desenvolvido. Então, você pode, em muitos casos, realizar grupos focais com colaboradores, com gestores, coordenadores, realizar entrevistas individuais com a alta direção, pode aplicar formulários para alcançar uma base maior de ouvintes dentro da empresa, para ter mais dados para poder você criar o cenário e o contexto daquela empresa. E aí, a partir de todos esses inputs de informação, né? Porque a cada grupo focal, entrevista, formulário, você recebe informação. Então, são ferramentas, na verdade, que te ajudam a imputar informações dentro do projeto. Então, com todas essas informações, é feita uma análise, é feita uma catalogação, para poder você identificar quais são as informações que mais aparecem, quais são os gaps que mais acontecem e nas visões diferentes, porque isso é interessante. Porque às vezes a direção pode ter uma visão de um problema, de uma situação, mas os colaboradores enxergam aquilo de outra forma. E não necessariamente um está certo e um está errado, mas depende de qual é a estratégia do negócio. A estratégia do negócio prevê o quê? Que aquilo ali deve ser visto de qual forma. E aí, você entendendo isso, você alinha uma direção, uma forma de enxergar ou a outra forma de enxergar. Então, esse é só um exemplo prático de como o diagnóstico ele pode ser implementado e como ele ajuda você a alinhar melhor as estratégias dentro da sua área de educação corporativa, com as áreas parceiras, dentro da sua plataforma de aprendizagem, na sua universidade corporativa, ok? Quais os benefícios diretos do diagnóstico? Tá, vamos lá. Eu vou resumir esses benefícios em 3 grandes benefícios que a empresa tem ao fazer uso do diagnóstico. O primeiro é o engajamento. Quando você faz o diagnóstico e você consegue preparar, né? Lembra que eu falei lá atrás? Você definiu as competências que você quer desenvolver, você identificou quais são as metodologias que se adequam com aquela empresa. Aqui é a palavra-chave para esse engajamento. Se eu estou aplicando metodologias que se adequam àquela empresa, àquele público, ao que eles querem, isso significa o quê? Que eles vão ter mais interesse em fazer aquele curso, em fazer aquele treinamento, em ir para um local, para um evento presencial. Eles vão engajar, eles vão participar, porque aquela metodologia faz sentido para eles. E mais do que isso, essa competência aqui que você definiu a partir da proposta da empresa, da estratégia da empresa, da área que aqueles colaboradores trabalham, essa competência aqui que eles têm que desenvolver faz sentido para o público, porque eles de fato querem desenvolver aquilo. Seja porque aquilo ali faz parte dele, que pode ser uma das estratégias, desenvolver enquanto cidadão crítico, mas também porque pode ser algo que ele quer para promoção. Ele vai dizer, para mim chegar naquele cargo eu tenho que ter isso aqui. Eu quero. Então, um dos benefícios diretos é esse, é engajamento. E é um dos principais que toda a área de treinamento devia estar correndo, caçando para poder ter isso no seu dia a dia. É o engajamento. Ele aumenta de fato o interesse em participar, em se motivar, em estar presente nesses ambientes de treinamento, de educação. Segundo benefício direto, otimização. Você fazer um diagnóstico te ajuda a reduzir desperdícios, porque ele direciona os recursos para o que realmente importa. Então, refazer demandas com prazos que só o gênio da lâmpada consegue entender,
investir dinheiro na produção de materiais que não são relevantes, tudo isso pode ser mitigado com uma boa inteligência de diagnóstico por trás. Por exemplo, eu lembro que a gente estava desenvolvendo um material onde a ideia era desenvolver o conteúdo em um formato de pílulas de vídeo. E aí depois, fazendo um diagnóstico, entendendo a área, percebeu-se que aqueles colaboradores da área, né, o público-alvo daquele material, eles tinham preferência por ter o conteúdo num formato de áudio e não no formato de vídeo. Então, olha que interessante. Se a gente tivesse feito todo aquele material no formato de vídeo, o que demanda mais tempo e mais investimento do que um formato de áudio, além de ter investido desnecessariamente, ou seja, perdido tempo, dinheiro, teria entregue um trabalho que não iria atender ao que aquele público gostaria de fato de consumir, de utilizar. E aí a gente entra o quê? Lá naquele outro ponto, o benefício anterior, o engajamento. A gente não teria engajamento. E aí a gente volta mais um pouquinho para o início desse bate-papo, quando eu falei lá das perguntas que você já deve ter ouvido na empresa. Esse treinamento não funciona, esse conteúdo não enganja. O que aconteceu na verdade? Não teve um diagnóstico antes. Não foi feito esse mapeamento, essa clareza dos objetivos antes de começar a realizar as tarefas e as ações. Terceiro benefício direto, estratégia. E o mais importante, ele transforma a educação corporativa em uma área estratégica que entrega resultados reais para o negócio. Porque se você aumenta o engajamento do seu público, dos colaboradores, eles estão mais envolvidos com aquele conteúdo. Você reduz o desperdício, não só de dinheiro, mas de mão de obra, de tempo de trabalho. E você ainda assim consegue entregar um trabalho de qualidade que gera resultado para o negócio. A área de educação, ela começa a ser vista de forma estratégica e não como mão de obra, não como uma área que está ali apenas para o quê? Para produzir conteúdos, produzir materiais, entregar evento presencial. Ela é vista de forma estratégica. Fulano, a gente precisa expandir a nossa área no ano de 2025 em 50%. O que a gente tem que fazer? Vamos falar com a área de educação corporativa. Eles vão saber o que fazer. Vamos sentar com eles para conversar e ver qual a estratégia que a gente pode fazer de ensino para conseguir contratar mais gente num tempo recorde e fazer com que todo mundo aprenda o que tem que ser feito, né, enquanto processo para a gente conseguir bater essa meta de 50% de expansão. É muito mais interessante acontecer dessa forma do que o que acontece hoje em dia. Que é, fulano, a gente precisa expandir 50%. Então vamos lá, vamos seguir. Aí quando falta o quê? 5 meses, 3 meses para fechar a meta, e agora a gente tem que treinar esse pessoal. Chama lá o pessoal de treinamento para eles treinar todo mundo aqui. Ora, não é assim. A área de treinamento não é mão de obra só para entregar material. Mas para isso, ela precisa se posicionar de forma estratégica. E o diagnóstico, mais uma vez, traz esse poder enquanto ponto de partida de um bom planejamento. Então, quando eu digo que o poder que o diagnóstico tem para a educação corporativa passa pela clareza de entender que ele é um ponto de partida para planejar ações eficazes, engajar os colaboradores, gerar resultados concretos para o negócio. Essa clareza que o diagnóstico traz é o que separa você, a sua empresa, de ações genéricas
para ações estratégicas direcionadas. Sem isso, você corre o risco de caminhar na direção errada, como se estivesse com uma venda nos olhos. E aí alguém gritando, vai para a direita, não, não, vai para a esquerda, segue reto. E você tá ali, ó, andando no escuro, só ouvindo vozes. A área de educação corporativa, ela precisa ter a clareza de onde estão os gaps e como eliminá-los. Se você quer dar o primeiro passo nessa empreitada junto aos seus colegas de equipe, o seu gestor, comece refletindo sobre como o diagnóstico pode trazer a clareza e resultados para a sua área. Eu estou aqui para ajudar e vou adorar conversar mais sobre isso. Meu nome é André Ribeiro, sou especialista em aprendizagem e inovação e foi um prazer bater esse bate-papo com você.